Maria a todos. Salve Maria. Palestra de hoje sobre heroísmo. Essa frase, né, heroísmo a chave para a felicidade, é um brado do grupo. Muitos dos senhores já devem ter ouvido falar, mas eu queria que alguns dos senhores respondessem o que é essa felicidade. Para os senhores, o que é? O que os senhores acham que é essa felicidade? Ognius pro Domina. Zupiro. Essa felicidade ela pode ser definida da mesma forma que São Francisco vai definir a perfeita alegria, que é o amor pelo sofrimento, amor pela cruz e a paz de alma, a tranquilidade, mesmo durante o sofrimento. É esse frescor de alma pelo dever cumprido. Ou seja, eu reconheci a minha causa e eu tenho que fazê-lo. Então, quando eu cumpro esse objetivo, essa meta, aí então eu tenho esse frescor de alma. Eu tenho essa realização. Não é uma felicidade sem sentido, mundana. Não é essa felicidade. O que é heroísmo? Heroísmo é sacrificar-se, fazer renúncias, dedicar-se por inteiro a uma causa. Sacrificar-se geralmente é por uma coisa que a gente não gosta. Quem tem que renunciar a algo é por uma coisa que a gente não gosta. Não gosta de fazer ou exige muito esforço. Então por isso é sacrifício, renúncia. É tomar o hábito de fazer ações que exigem de nós um certo esforço, mas tendo gosto em fazê-las. Só uma coisa, renúncia daquilo que a gente gosta. Também. Não, Também. do que não gosta não é renúncia fácil. Ah, sim, sim. Você falou renúncia daquilo que não gosta, daquilo que a gente Sim. gosta. Só isso. Tomar esse hábito de fazer ações que exigem de nós um certo esforço. Muitas coisas, por exemplo, a gente tem que estudar para alguma prova ou algum outro exemplo assim. Exige de nós um certo esforço. Mas a gente tem que fazer. A gente tem que cumprir esse dever. E vários outros exemplos de ações que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a nossa parte. Então isso é o heroísmo. Está bem claro a definição? Ognius pro Domina. Luiz Virgo. Seria bom, Sr. Arthur, o senhor explicar para a gente também, porque muito se aprende pelos contrastes, né? O que seria o oposto do heroísmo? Muito bom. Bom, o oposto do heroísmo talvez seria a pessoa ela cumprir o seu ideal ou fazer a ação que ela deve fazer, mas não tendo como é que eu posso dizer? Não tendo um amor a Deus nisso. Seria o medíocre. Poderia dizer também que o oposto do heroísmo seria a tibieza, a preguiça? Sim, sim. Aí já não é nem o heroísmo próprio, né? Porque ela não faz. Pode ser que ela faça, mas de mau jeito, com má vontade. Então não é esse. Acho que é uma boa definição. Heroísmo é um negócio muito amplo, né? E também você tem a covardia é o contrário do heroísmo. Tem gente que usa a palavra mais que a gente usa é covarde. Mas a covardia também é muito ampla. É não enfrentar aquilo que precisa, porque tem medo de se machucar, de se sentir mal. Heroísmo, ele vai muito além daquilo ali, porque tem um feito que você faz na guerra, que são os lugares mais assim, oportunos para você fazer heroísmo, né? É ali, está arriscando sua vida por uma causa. Esse aí é o mais fácil que tem. Mas existem outros heroísmos que é o objetivo dessa reunião, que é não entrar nisso, mas no outro tipo de heroísmo. Outras formas, né? Outras formas, né? Que ele vai falar mais adiante. O heroísmo, por exemplo, o bombeiro não é herói, não vai lá e entra no prédio de chama para salvar uma pessoa. Então, né? Sim. Pode. Heroísmo você tem de toda forma. Nosso senhor fala, né? Ato de amor mal não há, porque dá a vida Pelo irmão. Desculpa aí a interrupção, mas é só para completar esse pedaço.
Bom, aqui eu coloquei as formas de heroísmo ao longo da história. Tem os mártires, os cristãos do início da igreja que desafiavam os romanos caminhando para a morte por amor a Nosso Senhor, proclamando a sua fé e certos de que o sangue do seu martírio era semente para novos cristãos. O mártir é também um herói. Ele querer morrer por uma causa ou aceitar a morte por amor ao Nosso Senhor Jesus Cristo é um heroísmo. Exigiu dele a renúncia do amor próprio, por exemplo. Ele poderia, o contrário do mártir, né, o que não é mártir, é chegar no momento da morte e ele fala, não, eu não vou, ele negar Nosso Senhor Jesus Cristo. E assim não realizar o seu martírio e não dar vida por Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem os eremitas, homens que, abandonando o mundo e suas atrações, abraçavam o suplício para a vida inteira, o isolamento. Foram os primeiros a se retirarem para os desertos ou outros lugares ermos, para servirem unicamente a Deus. Essa forma de heroísmo pode se resumir mais no combate interior, combate da vida interior, consigo mesmo. É a pessoa, o eremita. Ele fugiu do mundo e todas as relações para servir unicamente a Deus. Exigiu dele um sacrifício, exigiu dele uma renúncia. Ele teve que fazer um esforço para chegar a esse ponto, a essa situação. Religioso. O heroísmo daqueles que seguem a regra de uma ordem religiosa e vivem sob a obediência total de um superior que lhes representa o próprio Deus nessa terra. O ato dele obedecer ao superior, por mais que esse superior tenha rixas com ele, ou várias outras situações, também é o heroísmo. Exige dele renúncia, abnegação, deixar de ter esse amor próprio. É uma forma também de ser herói, né? Cavaleiros medievais que colocavam sua espada a serviço da cruz e fizeram dela o símbolo que marcou suas vestes e iluminou os seus estandartes. Cruzados, templários, hospitalários, homens consagrados a Deus que deixaram nas páginas da história narrações de um heroísmo sem igual escritas, muitas vezes pelo sangue derramado por amor a Nosso Senhor Jesus Cristo. Os cavaleiros iam para Jerusalém ou vários outros pontos que estavam dominados pelos pelos pagãos. E ali eles davam sua vida, batalhavam, conquistavam de volta. Eram verdadeiros heróis. Não é? Então essas são algumas formas de heroísmo ao longo da história. Aqui eu vou ilustrar um pouco com a resistência de Czestochowa. Pega na Segunda Guerra Mundial. Um kamikaze, um japonês, se atrela a uma bomba para direcionar a bomba ao casco de um navio inglês, etc. aliado. Isso é heroísmo? Bom, O fanatismo de um Che Guevara, médico, deixa tudo aí, vai entrar para a guerrilha, vai liderar guerrilhas, etc. E acabou sendo justiçado lá. Isso é o heroísmo? No que é que isso aí diferencia do heroísmo católico? Se isso pode ser chamado de heroísmo, o que é que diferencia? É um heroísmo do mal. Então, é enaltecido pelo mal. Os chamam de heróis. Mas, pra gente, isso aí é fanatismo, é o erro, né? Completo. se ele não... O senhor vai... Não, isso é só isso. É alguém que se imola por uma causa má, ele não é uma boa coisa. Quanto que o heroísmo católico, de mártires e de cavaleiros, essas coisas todas, eu sou conquista o céu. Esse outro, ele conquista o fundo do inferno. A diferença do martírio para o suicídio, né? Sim? A diferença
do martírio para o suicídio, né? Exatamente. Da toroquice, né? É isso, o monge budista, exatamente, que para protestar, Se bota ateia fogo, né? Joga gasolina, ateia fogo no seu corpo, né? heroísmo. É, eu acho que foi a própria Folha de São Paulo, o Eudopino faz uma distinção que é útil para a gente pegar. Ele disse, qual é a diferença do entusiasmo e do fanatismo? Tá? O entusiasmo é uma adesão ardorosa a princípios verdadeiros. E o fanatismo é uma adesão cega a princípios errados. Então, o Che Guevara, uma adesão cega ao princípio marxista. É isso? Sim. O budista, uma adesão cega, na lucidez do católico, cega àquela causa de exterminar a si mesmo, para distinguir só. Mas é boa essa observação, porque realmente vem a objeção, né? Mas o Che Guevara não é um herói? Você está falando que ele teve a renúncia, mas o que é o heroísmo católico? Ele tem que visar a causa católica. Se ele não visa a causa católica ou a vitória da contra-revolução, não tem heroísmo nisso. Se me permite um rápido adendo também, por exemplo, quando o kamikaze vai se suicidar, o objetivo final dele é se suicidar, é morrer. Porque ele acha que ele vai ser honrado pelos seus amigos, né? Ele vai ser. Vai ser. E, por exemplo, um budista, quando ele vai se atear fogo, o objetivo dele é o suicídio. Porque o fim dele é se colocar fogo. O que vier é secundário. Agora, ele está se imolando por uma causa. mas ele está se suicidando. Ele acha também que vai ser honrado. Mas aí você vê o cavaleiro, por exemplo, ele não está se matando, ele está aceitando que ele pode vir morrer por nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. O mártir não está se matando, ele está se recusando a recusar Jesus Cristo. A negar nosso Jesus. Exatamente. Sim. Então tem uma diferença, né? Tem aqueles que buscam a morte e aqueles que buscam Jesus. Muitas vezes você buscar Jesus pode levar a morte no mundo. É o fim último, né? Exatamente. Ela tem, se esse kamikaze, o fim último dele é o suicídio mesmo. Não tem outra. Mas, o fim último dele é ser honrado pelo aquele AD, chamado herói, que o japonês acha que é herói. Ele vai lá, ele está ajudando o país dele a destruir o inimigo. Né? Vai ser honrado. Agora tem um lotalzinho lá no Japão, que eles vão os antepassados. Ele vai ser honrado, um grande herói que deu a vida e tal. Mas eles acham que isso aí está certo. Eles vão ver lá, como é que chama aquela religião dele? É shintoísmo. Mas ela é errada, ela é do inferno. sim, não é o heroísmo católico, então. Mas até aqui, bem claro, definição de heroísmo, as formas. Então eu vou ilustrar um pouco com essa existência. Já sou como cidade da Polônia. E aqui está dizendo, quando Deus Altíssimo decidiu castigar os poloneses. Pelo que eu li, a Polônia chegou em um certo ponto que ela começou a tolerar outras religiões. E ficou conhecida por isso. Então esse decidiu castigar os poloneses, possivelmente pode ser por causa disso. Esse tolerar outras religiões. Então tiveram vários sinais no céu prenunciando esse castigo. E aí foi enviado, na verdade foi enviado não, esse rei sueco, Carlos Gustavo, ele invadiu a Polônia. E esse rei era um dos mais assinalados generais de seu tempo e um dos mais ferozes líderes protestantes. Veio para castigar mesmo. O cerco, fase anterior ao ataque. Os suecos tomaram facilmente todo o país, quase sem resistência. Quase toda a nobreza polonesa, parte da qual era calvinista, aceitou Carlos Gustavo como protetor da coroa polonesa. Então, depois diz que esse Carlos Gustavo enviou um exército de 3 a 4 mil homens para tomar o santuário fortaleza de Chasokoa. Ou seja, se ele envia um exército dessa quantidade para tomar esse santuário, é porque ali tinha alguma resistência. E não só isso, tinha algo de, a gente pode dizer, sobrenatural ali.
E não ia enviar 3 a 4 mil homens para tomar uma vila qualquer. Acredito que não, sabe? O cerco se deu por volta de novembro de 1655. Se não me engano, 18 de novembro. Eu vou contar um pouco da história da imagem, bem breve. São Lucas, ele era um hábil pintor. Tem foto aí da imagem? Tem, no final deixei. Então os cristãos pediam para ele que deixasse uma imagem de Nossa Senhora, depois que ela foi assunta aos céus. E então ele pintou a face sagrada numa mesa de carvalho, perto da qual Nossa Senhora costumava costurar e rezar. Essa imagem ficou em Jerusalém, mas os romanos depois vieram, tomaram, mas a imagem foi milagrosamente salva. E Santa Helena, quando chegou em Jerusalém, ela levou também esse quadro para Constantinopla. De Constantinopla, a imagem, se não me engano, foi levada de volta à Polônia, pelo rei Vladislau, rei polonês, e aqui diz: ao constatar a insegurança de Belos, a cidade na época pertencente à Polônia, sofria muitos ataques dos tártaros. Então ele, vendo que a imagem estava ali, poderia ser tomada pelos tártaros, ele levou para o Poli, na Silésia. Colocou essa imagem numa carruagem e os corcéis, puxando os cavalos, puxando essa carruagem, e chegaram em um determinado momento, eles pararam, não se mexeram mais. Então o rei Vladislau, vendo nisso um sinal do céu, ele entrou numa capela que estava numa aldeia, e ali ele começou a rezar. E tomado pelo sono, Nossa Senhora revelou a ele em sonhos que é ali que ela queria ser venerada, numa colina chamada Jasnagora, Monte Claro. Então a imagem foi entronizada ali, e depois o rei Vladislau, ele solicitou mais tarde 16 frades húngaros da Ordem dos Paulinos para cuidar da imagem, do mosteiro, etc. O ataque dos hussitas. Essa imagem ficou ali, então, nesse santuário. Hussitas, movimento revolucionário e herege, criado pelo tcheco Jan Hus. Era um movimento que defendia a pobreza do clero e outras... Precursor do protestantismo. Isso. Então, na noite de Sexta-feira Santa de 1430, um bando de hussitas, eles invadiram o santuário, atacaram, mataram 5 religiosos e se apoderaram do quadro de ouro, das relíquias, etc. E quando eles desceram de cavalo, os cavalos pararam e não se mexeram. Então um deles tirou o quadro no chão, o quadro de Nossa Senhora, que se partiu em 3 pedaços. Mas as faces de Nossa Senhora e do Menino Jesus permaneceram inteiras. Eles amaldiçoaram o quadro, né? Diante disso, outro dos hussitas tomou da espada e desferiu 2 golpes na face direita de Nossa Senhora. Quando erguia a espada para dar o terceiro, caiu fulminado por um raio. Castigo do céu, né? Depois esses hussitas foram embora, esfavoridos, mas eles foram pegos e mortos à espada. E os paulinos então encontraram o quadro em meio à lama, abandonado, e quando eles foram apanhar o quadro, viram brotar de sob ele uma fonte de água cristalina, que o lavou da poeira e do barro. Outra coisa também de se espantar, né? Mas é um quadro pintado no carvalho, é isso? Isso, na mesa de carvalho. E quando ele atirou ao chão, o quadro se partiu. Então, depois disso, o rei sueco já tinha enviado esses 3 a 4 mil soldados para tomar o santuário. E aí vem o católico de terceira força, conciliador. Tá para fazer o serviço do demônio mesmo. Porque, assim, santuário resistente, guardava um quadro de Nossa Senhora, milagroso. E
esse conde estava querendo entregar o santuário para os hereges, para o Carlos Gustavo. Então, então ele é um conciliador, assim. Ele dizia que entregasse a fortaleza a ele, católico, para evitar que caísse por via direta em mãos suecas. Se não atendessem à sua exigência, ele ameaçava tomar à força o santuário. Os monges, tendo à frente seu prior, Frei Augusto Cordexi, tentaram demover o conde de sua vil pretensão, Agostinho Cordexi, e recusaram a sua proposta. Aqui a gente vê o primeiro movimento de resistência, porque se ele cedesse aqui, tá bom, entrega o santuário, entrega o quadro, seria tomado, o quadro teria se perdido, teria até sido blasfemado de alguma forma. Aqui é o oposto, um católico autêntico reage. O nobre Stefan Zamoyski afirmou que ele e os que ali buscavam refúgio estavam dispostos a morrer em defesa da honra do santo lugar, confiantes na proteção de Nossa Senhora. A gente vê o contraste. Primeiro conde católico, sem confiança em Nossa Senhora, queria entregar o santuário para o Carlos Gustavo. Esse outro católico, esse nobre, já confiante em Nossa Senhora, disposto a morrer, disposto a defender a honra do santo lugar e talvez dar a vida por morrer ali, né, combatendo. Então o exército sueco chegou até o santuário e aí então ocorreu inúmeras batalhas, só que era um exército de 3 a 4 mil homens e os sitiados estavam dentro do santuário, etc. Eram em torno de 70 religiosos, 5 nobres e 160 infantes. Esses 70 religiosos, com certeza, eles não conseguiriam combater. Porque talvez não teriam tido formação para isso. Era assim, muito desigual, né? Equipes de prevenção foram distribuídas nas bases dos telhados, a fim de dar combate às bombas incendiárias lançadas pelo inimigo. Algumas dessas rebatiam nos telhados e caíam para fora dos muros. Uma bomba lançada contra a capela, onde se encontra o milagroso quadro de Nossa Senhora de Tessocorra, como se fosse tocado por uma força invisível, voltou-se contra o campo inimigo, espalhando terrível fogo pelos ares. Que é uma intervenção divina, auxílio de Nossa Senhora em favor dos sitiados. Esse Miller é o general Miller, convencendo-se de que não lhe seria fácil tomar a fortaleza, enviou a mensagem a Wittenberg, comandante dos exércitos suecos em Cracóvia, pedindo que lhe enviasse canhões de potência suficientes para romper as muralhas. Aqui já pediu socorro, vamos dizer assim. E assim seguiu inúmeras batalhas contra o cerco, disparos de canhões contra as muralhas. Também tiveram investidas dos religiosos, dos de dentro do cerco, algumas até vitoriosas. Mas o que ocorria era que os que estavam dentro do cerco, junto com o Frei Cordexi, eles faziam pressões para que eles cedessem a resistência. Eles não queriam dar a vida por Nossa Senhora ou resistir. Eles queriam aproveitar a vida, era não ter nenhum tipo de resistência. Então, eles diziam coisas como: vim propor a rendição, pois acho uma posição desmedida querer o mosteiro resistir ao poderio sueco quando o país inteiro já se rendeu. Confiança em Nossa Senhora, eles não têm. Confiança no auxílio de Deus, eles não. E também diziam: não é melhor que aceitemos a rendição agora, evitando aumentar a ira do inimigo com a nossa demora? Não tinha nenhuma pretensão de resistência. E o pior é que não era uma... Claro que tinham pressões dos suecos também, mas eram pressões dos que estavam ali, que combatiam junto com ele. E assim, de algum modo,
pior, né? Então se seguiu inúmeras batalhas e veio a vitória definitiva, 26 de dezembro. Então o circo começou em 18 de novembro e 26 de dezembro. Nesse dia, conforme costume, os defensores continuaram as comemorações do Natal, com cantos e cerimônias. Vale lembrar também que, como era um mosteiro, as cerimônias religiosas aconteciam. Imaculada Conceição e várias outras festas ocorriam. Os religiosos pediam tréguas para os suecos e ali eles faziam suas cerimônias. As tropas suecas julgaram, entretanto, tratar-se da comemoração de alguma vitória e começaram a abandonar suas posições, desconcertadas. Os oficiais, dando-se conta do que realmente se passava, concluíram por seu turno que os sitiados deviam estar muito bem providos. Na realidade, as provisões já estavam no fim. 38 dias de sítio haviam transcorrido. Na escuridão da noite, os canhões pesados foram retirados de suas posições. De madrugada, os comandantes de tão numeroso exército se retiraram, cada um para o seu lado. Quem venceu foi quem resistiu, quem confiou na Nossa Senhora, quem batalhou. E os outros, os suecos, eles não, contra o auxílio de Nossa Senhora, eles não conseguiram tomar o santuário. Muito também pela ação de Frei Cordécio. Porque se em meio às pressões ele cedesse, ele dissesse, não, vocês têm razão, é muito desmedida a nossa posição de resistir, teria acabado a resistência. Intervenção de Nossa Senhora que garantiu a vitória. Segundo o testemunho dos próprios inimigos, é manifesto que Jasnagora foi defendida milagrosamente com sucesso, pois o senhor Groditsky, comandante da artilharia, e outros revelaram que Miller relatava no acampamento que o único motivo que o levara a levantar sítio a Jasnagora foram as palavras e a face ameaçadora de uma nobre mulher, que aparecera diante dele deixando-o perturbado. Ou seja, o que ocorreu foi que eles estavam atacando o santuário e, em meio a isso, a face ameaçadora de uma nobre mulher deixava-o perturbado. E essa nobre mulher, Nossa Senhora, o advertiu severamente que ele levantasse o cerco sob pena de fazer desaparecer completamente seu exército. Aqui a gente vê claramente a intervenção de Nossa Senhora, o auxílio que ela deu a eles, porque eles confiaram a vitória, a resistência de Nossa Senhora, confiaram a proteção do santuário a ela. E se eles não tivessem feito isso, se fosse com as suas próprias forças, certamente teria sido tomado. Mas então é visível esse papel do herói, porque a defesa desse santuário dependeu, a gente pode dizer que dependeu unicamente do Frei Cordécio, porque até mesmo os outros religiosos faziam pressão a ele para que ele entregasse o santuário. Tem alguma pergunta até aqui? Essa é uma fotografia da batalha, né? Esse aqui deve ser o Frei Cordécio. Aqui tem um pendão, né, de Nossa Senhora, e aqui é a batalha dos soldados. Essas batalhas foi qual século? 1655. Aqui é o Frei Cordécio. Aqui. Esse aqui é o quadro que está sendo venerado no santuário. Então a gente vê o que for o rosto de Nossa Senhora e o rosto do Menino Jesus. E essa seria a imagem original. Mas as pessoas veem aqui que tem uma cicatriz no rosto, que foi da espadada dada pelo Cito. E quando a imagem foi levada para ser restaurada na Itália, os artistas
tentavam corrigir essa cicatriz, mas a cicatriz não saía. Aí fala o tamanho do quadro, Não, não uma conseguia. mesa que está na cabeça. No final tem uma foto do quadro. Depois eu vou. Pela pintura do Frei Venerão, aí já para ter uma ideia. Não, mas eu acho que ele Aí, vai criar o original. talvez não seja desse tamanho, não. Um pouco maior. Outra imagem, esse é o santuário atualmente. Se não me engano, ele foi promovido pelo Papa São Pio X a Basílica. Se não me engano. Uma coisa assim. Só voltar na imagem de Nossa Senhora, na verdade ela está preservada dessa forma debaixo dessa estamparia metálica chamada de oclade na tradição oriental. Então ela está dessa mesma forma como nós vemos na imagem da esquerda, só que com esse adorno, essa prataria por cima da imagem. É uma tradição. É a mesma imagem, só que ali ela está com esse adorno por cima. É comum nessa região. Né? Os ortodoxos usam muito até hoje. Os cristãos. Então por baixo tem o quadro. Por baixo tem o quadro, que é preservado. Então, pequeno. Eu acho que o tamanho de um quadro parece mesmo, não é muito grande, mas é muito pequeno. Aqui é a foto. É muito bonito. É um tampo de uma mesa, né? Tá mais ou menos o tamanho de uma mesa mesmo. A gente comparar com. Aí deixa eu ver, aí ele tá sem aquela prataria por cima. Deixa eu ver os detalhes do manto, de Nosso Senhor, de Jesus. Muito bonito esse santuário. Aqui no final eu coloquei alguns heróis da cristandade. Dom Pelário, a maioria dos senhores conhecem. A Espanha foi tomada por mouros e ele, árabe, muçulmano. E ele liderou um grupo para resistir contra isso. Então ele foi para as montanhas e lá ele entrou numa cova longa, por isso cova longa. E colocou uma imagem de Nossa Senhora e pediu a ela a vitória, o auxílio. Então assim ele obteve. Também foi um herói, combateu, resistiu, batalhou, né? E os mouros esmagou. E os mouros destroçou. São Luís de Gonzaga foi um jovem que praticou, assim, sobretudo a virtude da pureza, entrou para a Companhia de Jesus. E aqui eu coloquei esse pequeno texto. Quão difícil é hoje praticar a virtude da pureza? Primeiramente, devido à imoralidade que é propagada sistematicamente. A gente vê, assim, isso é notavelmente. Hoje um rapaz que é casto, que diz, não, eu sou casto, eu pratico a castidade, a virtude da pureza, é chacota, é desprezo, é perseguição. Não, mas para que isso? É muito radical. Mas aqueles que são revolucionários, que são imorais, isso a gente tem que permitir. O mundo aprova tudo que é de ruim. Comunistas, usuários de drogas, artistas imorais, em uma só palavra, tudo de revolucionário. Mas não aceita e persegue aquele que quer praticar a virtude. Por isso o heroísmo de São Luís. E uma curiosidade de São Luís é que ele queria entrar para a Companhia de Jesus, mas o pai não queria deixar. Porque a Companhia de Jesus na época era, vamos dizer assim, a ponta de lança da contra-revolução. E o Marquês, o pai dele, ele não queria ter inimigos, porque vendo que o filho dele estaria combatendo o que havia de revolucionário, ele teria inimigos. Então ele mandava pessoas para tentar mudar a ideia de São Luís. Não, entra para essa ordem religiosa aqui, para os cartuchos, porque no cartucho ele ia ficar rezando para não esquecer dele. Mas foi um herói também. Praticou a... Eu acho interessante das 3 histórias que eu trouxe aí, inclusive de Desanadora, o mal que fazia a terceira força, né? Você pode dizer na história de São Luís Gonzaga que o pai dele foi uma espécie de terceira força aí. Sim. Dom Pelaia teve a terceira força da Dom Opas. Dom Opas.
Então Interessante. é sempre. Parece que até o oposto do heroísmo poderia se dizer até que essa terceira posição. Poderia dizer, né? Conciliador, né? É. O burguês também seria o contrário do heroísmo. Burguês. Burguês que eu Ele falo. quer, ele quer ser perfeito, quer Ah, ser sim, sim. tem dinheiro, né? É. Pacifista, né? Também. Pacifista. Pacifista é. Tem que zelar pela paz. Bota a paz acima dos princípios. Correto. Parece que faz mais mal esse conciliar do que o próprio mal tentando agir pelo mal. Né? É claro que assim, o mal a gente tem que resistir mesmo. Mas o outro que está com a gente, ou partilha, entre a do mesmo ideal, ele tentar nos parar a nossa resistência mais grave ainda. Aqui é um santo livro sobre o Tocqueville que ele fala sobre o heroísmo. Tem tempo ainda? Então vamos aplicar esses casos de um membro da TFP. Ele vai ao colégio. Lá ele pode ser herói na faculdade, pode ser herói em uma festa de aniversário de família. Em todos os lugares ele pode ser herói. Mas no que consiste ser herói? Mostrar por inteiro o que é e o que pensa, de maneira que, havendo uma conversa, tenha coragem de dizer: eu não penso assim, porque a Igreja Católica pensa de tal modo, assim, assim e assim. E como eu sou católico e sigo o pensamento da Igreja, eu penso como ela. Haverá uma porção de gente que vai estranhar, que falará, etc. Devemos pensar: entreguei a minha vida para estar amarrado ao mesmo tronco onde foi flagelado nosso Senhor Jesus Cristo. Vão me achar bobo. Vão dizer que sou um cretino. Vou ter em vista nosso Senhor Jesus Cristo coroado de espinhos, com o manto de doido que lhe puseram e com a cana de imbecil que lhe puseram, para mostrar que era um tolo que se dizia rei. Coroaram-no de espinhos e atiraram-lhe um manto de risão, de gargalhada, por cima dele. Para completar o traje real, deram-lhe como cetro uma taquara. Assim, todo flagelado, ele sentou-se num tronco, enquanto não vieram pegá-lo, para levar para a cruz. Mas ele fez o que tinha que fazer. Ou seja, de que importa o que o outro está dizendo? Se o outro está fazendo chacota de mim? Eu não nasci na Via Sacra do Catolicismo de desdém, né? Como se eu tivesse sido criado para imitar servilmente os meus companheiros. Não foi para isso que eu fui criado. Então, se o outro está fazendo chacota, se o outro está me desprezando, me excluindo, pouco importa. E assim foi o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez o que tinha que fazer. A frase é essa. Então cada um vai ser herói no campo de batalha que foi colocado, né? Sim. Quem foi na escola vai na igreja, na família, né? É isso mesmo. E a pergunta que é sempre bom se fazer é que, quando vem esse tipo de chacota, de acusação, é observar bem os tipos humanos. Perguntar: eu gostaria de ser como eles? Se a pergunta é não, então a opinião dele é insignificante, pouco importa. Se eu não quero ser como ele, pouco me interessa a opinião dele. Outra coisa que é bom a gente lembrar também: quando a pessoa nos faz uma chacota dessa, ela está, ou despreza de alguma forma, ela está desprezando o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem os persegue, a mim persegue. Então isso nos ajuda mais ainda a cumprir o nosso ideal, fazer o que a gente tem que fazer. Mas aí o senhor Zé está se perguntando: mas eu nasci no pecado original, como é que eu vou conseguir fazer isso? A gente pede a Nossa Senhora, confiar nela. Com certeza vai vir o medo, a incerteza: será que eu devo ter a coragem de fazer isso mesmo? Será que eu devo enfrentar tal pessoa, tal situação? Pedir a Nossa Senhora a graça que a gente precisa para enfrentar a revolução, combater a revolução e assim ser herói.
Dai-nos, ó Virgem pura, fé, pureza e bravura. Tu és, ó Rainha de glória, a certeza da vitória.